Continuando, agora o pessoal vai vir subindo aos pouquinhos, né, aquela coisa toda, mas continuando, então, da Fisioarte, a Maiara Barbosa Cordeiro, kinesiotaping e seus efeitos sobre os meridianos. Falar sobre a kinesiologia, que é a kinesiotape, né, que é a ação das bandagens com o movimento que é aplicado no meridiano, é uma coisa que é bem nova. Acho que eu falo baixo mesmo. É uma coisa nova, né? A técnica. Deixa eu me apresentar. Eu sou uma amante e seguidora, né, das medicinas orientais. Me formei na China e venho sempre me especializando tudo na base da medicina chinesa, canais meridianos, a nossa energia interna, que é o potencial humano maravilhoso, eterno, é uma fonte de vida que acredito que todas as formas internas, externas que a gente pode aplicar para promover esse fluxo energético e até mesmo organizar, vale a pena ser aplicado. Lá estudei a acupuntura, que é a terapia das agulhas, a Tuiná, que é a manual, e a Tai Chi, que é a espiritual, que é a universal, que é através dos movimentos. Aí aqui no Brasil eu comecei a estudar com a Simone, lá na Fisioarte Brasil, onde a gente começou a desenvolver alguns estudos e algumas técnicas. A bandagem funcional, ela é uma bandagem elástica. Ela foi desenvolvida pelo Kenzo Case, no Japão, na década de 70. Foi uma técnica nova, que ele foi muitos anos persistindo e desenvolvendo a elasticidade, o potencial, até mesmo a funcionalidade cutânea dela, como que adere, qual que é a elasticidade, onde não estressa a pele, onde potencializa o efeito da pele, como que isso chega ao nosso sistema e como ele responde. O grande efeito dela foi nas Olimpíadas, em Beijing, em 2008. Né? Inclusive, o governo chinês financiou grande parte desse evento com as bandagens, porque diminuía o estresse, tanto físico quanto energético, dos esportistas, e levava um bem-estar físico, tanto antes, que o corpo já tinha um estímulo sensório-motor, quanto durante, que tinha reduzia essa carga mecânica, quanto depois, que gerava um relaxamento, porque o corpo ele estava naquele estado de tensão e ele conseguia promover um relaxamento após esse estresse, essa continuidade. Então, na Olimpíada, foi o grande boom e onde começaram a desenvolver os grandes estudos, né? Que aí tem aqui no Brasil, tem uma pessoa que desenvolve também a técnica, que é a funcional. É para tratar e prevenir lesões, que é o principal objetivo dela. Né? O Dr. Kenzo Case, ele conseguiu desenvolver grande parte dos seus estudos nos Estados Unidos, então, apesar de ser uma técnica japonesa, e foi por esse meu interesse, né? Porque quando ele pensou, pesquisou, idealizou, acredito que tenha sido muito mais profundo do que quando os americanos postaram ela como uma forma, uma forma comercial. Então, as literaturas, quando vem dele, da ideologia dele, é muito mais profunda do que apenas esse comercial, que é aplicar para ir para uma academia. A aplicação ortopédica, que é o grande carro aqui do Brasil, dentro da parte esportiva, é muito bom realmente a aplicação. O nível de lesões tem diminuído, tem sido usado em atletas. Por ter uma resistência à água, ao suor, ela tem sido bem aderida em diversas práticas profissionais. A fisioterapia, educadores físicos, tem aplicado tanto na parte articular, quanto na parte linfática, na parte metabólica, na parte de face, para diminuir a tensão. Então, cada área tem estudado, feito os cursos, aplicado as técnicas e obtido bastante desse intuito. O posicionamento é o posicionamento da bandagem, que vai em direção ao movimento ou em direção à musculatura. Então, tem que ter um bom conhecimento
de todo o organismo para poder aplicar, porque senão pode ser tanto preventiva quanto pode causar uma lesão, se for um mau posicionamento. A drenagem linfática, que como ela é elástica, ela vai continuar fazendo o efeito mesmo depois de aplicada. Você vai pegar a faixa, vai gerar uma tensão, vai aplicar sobre a pele e ela vai fazer uma flexo-extensão contínua. E isso tem vários estudos sobre a drenagem linfática. Então, pós-cirurgia a gente pode utilizar, no pós-edema a gente pode utilizar, numa gravidez a gente pode utilizar, que é uma técnica que é contínua para as mães. Nossa, é muito ampla essa parte de drenagem, né? Assim, a estagnação de umidade durante o verão a gente pode utilizar, uma estagnação de frio durante o inverno que deixa a musculatura rígida a gente consegue utilizar. E a função muscular é que, por exemplo, tem a musculatura de grande overuse, se você aplicar, tira um pouco da tensão da musculatura e quem começa a atuar junto, até mesmo de uma forma de uma conscientização corpórea, é a bandagem. Então o corpo já sente a presença, já capta a presença e antes mesmo de fazer o movimento ela já consegue dar um estímulo tanto dérmico quanto muscular, tendo uma resposta articular muito mais consciente, efetiva e rígida. Aí aqui eu coloquei as imagens, que aqui seria bem no ventre muscular, né, que é a origem e a inserção para fazer a abdução ou a flexão do braço. E aqui na parte das fáscias, que a gente consegue trabalhar toda a parte um pouco mais interna do nosso corpo, que muitas das vezes a gente não visualiza e nem valoriza, dá o devido peso para ele, e é onde a gente sente as principais tensões, cansaços, fadigas, estresse no nosso dia a dia. Então, a sua aplicação terapêutica. Esse conhecimento, eu acho que é a parte mais importante, é a parte que a gente tem que prestar mais atenção, porque, apesar de ser só uma coisa superficial, tudo que é aplicado no nosso corpo, ele, assim, no nosso cérebro, é interpretado de diversas formas, né? Não é só uma aplicação substancial. Até por isso que quando eu estudei a parte japonesa, você consegue aprofundar muito mais nas questões do que na parte americana, na nossa literatura, que é mais posiciona e tem o reflexo. Não, ele tem uma conscientização, ele tem um reflexo, ele tem uma propriocepção, ele tem, às vezes, até, por exemplo, em pessoas que têm problemas respiratórios, ele tem uma recusa, porque você está gerando um estímulo, o pulmão abre na pele, então se ele tem a tendência a ter uma contração, você está gerando a abertura dele, então às vezes fala assim, nossa, mas a pessoa ficou com alergia. Se você aplicar dois pontos diferentes numa pessoa que teria essa alergia, ela não tem alergia. Pode ser decorrente ao ponto de abertura e de estresse que fica focado nessa pessoa. Então, essa análise, eu acredito que é muito importante. Então, o posicionamento. Né? O posicionamento pode ser tanto de estímulo, né, que você pega na origem e leva à inserção, e você vai estimular essas fibras, né, musculares, fáceis, então você vai ajudar a resposta muscular, ou como se fosse para neutralizar, para diminuir essa função, para essa pessoa, por exemplo, para aliviar um overuse, que aí vai diminuir esse estresse, pode aliviar uma tendinite, ou no caso da acupuntura, nos meridianos que a gente vai colocar lá, diminuir esse estado de tensão do meridiano que vai promovendo aquele calor, aquela agitação interna. A cromoterapia, Kenzo Case, quando eu conheci o curso dele, a cromoterapia era extremamente importante, porque as cores elas estimulam os nossos sentidos. Então, se você estimula os seus sentidos, todos eles, né, você tem uma abordagem mais ampla. E quando eu fiz o curso aqui no Brasil, eles falaram, tem relevância e não tem relevância. Aí, numa caixa de bandagem que eles trouxeram, a mais vendida foi a rosa. Então, ou seja, a rosa é energia, é aquele potencial, é uma coisa muito positiva, é uma cor agradável, é uma cor materna. Então, de alguma forma, eles se vincularam àquela cor, àquele momento. A gente estava num grupo de fisioterapeutas, de educadores físicos, que falavam de energia, academia, potencial, atividade
obesidade, atletas. Então, aí você vai fazer um outro curso, onde a questão é mais saúde, mais preventiva, drenagem linfática. Eu fiz esse outro curso, foi mais a bandagem neutra. Por quê? Porque é mais o cuidado, é uma coisa mais terapêutica, mais interior. Então, inconscientemente, a gente pede algumas coisas que talvez conscientemente pareçam relevantes. As 3 cores principais são a azul, que é a calma e a tranquilidade, a rosa, que é o estímulo, que é o calor, que é a atividade, e a neutra, que é mais tratamento, mais introspectivo, é um momento de cuidado, uma parte mais de cuidado com a lesão, cuidado com o corpo, um momento de não tanta energia externa, mas uma energia interna. O estímulo constante, porque acaba ficando de horas a dias, então você pode aplicar um estímulo numa pessoa. Eu trabalhei com casos de gastrite que ficavam 4 dias a bandagem, depois a gente fazia a sessão, fazia a bandagem, então mantinha esse estímulo constante. Se os nossos meridianos, se o nosso corpo tem várias camadas, se todas essas camadas são constantemente ativadas, constantemente a gente vai ter um retorno positivo do nosso corpo. Porque internamente o nosso corpo só produz saúde. O meio externo ou a nossa mente patológica, que é o estresse, a rotina, que geram esse desequilíbrio. Mas gerando esse estímulo constante, o corpo começa a olhar, reconhecer e se reorganizar. Então ele fica num estado funcional saudável muito mais presente. A drenagem linfática, que é a parte venosa superior, que ajuda na limpeza do organismo, e com essa limpeza do organismo consegue trabalhar a parte de água do nosso corpo, então é a parte de organizar os oceanos internos, que são o rim, o fígado e o pulmão, que o pulmão, apesar dele ser um órgão que a gente considera ar, ele é a pressão homeostática interna do nosso corpo, e ele também sabe principalmente na pele pela medicina chinesa. Então ele é uma fonte de pressão interna que a gente controla os outros mares do nosso organismo. E auxilia nas terapias, seja na física, seja na energética e às vezes na espiritual. Porque a gente tendo consciência do nosso corpo, a gente consegue trazer o da nossa mente, que às vezes está aqui em cima, para a nossa causa, para o nosso momento. Aqui são algumas cores. Depois eu vou apresentar ali embaixo. Eu peguei 2 cores que o pessoal foi muito bacana de emprestar. Vou passar para vocês. Essa daqui é a azul, que a gente trabalha, por exemplo, numa drenagem linfática. Eu gosto bastante de trabalhar com azul, porque são águas, é uma coisa mais tranquila, é uma coisa mais discreta. O azul com o preto, ele consegue neutralizar, centralizar o ponto. Então, se você coloca, a pessoa inconscientemente foca naquele ponto. E assim, sabe quando você está com o pé inflamado e você começa a bater? Então, o seu corpo ele vai se organizar numa proteção maior e você vê que ao cuidado fica maior e essas coisas começam a diminuir. É uma coisa que parece brincadeira, pode passar, mas acontece. Como não tinha rosa, também vocês encontram. Eu trouxe a amarela, que a amarela é uma ascensão energética, então ela pega os meridianos, principalmente de brilho, que são os centrais, que é o da criatividade. Então, por exemplo, para pessoas que trabalham em fábrica, que fica naquela coisa central, constante, mantida, e acaba ativando a área esquerda do cérebro, aquela coisa tão centrada. O amarelo, ela trabalha essa estimulação, essa abertura. Então, às vezes a pessoa fica aqui ou aqui. Se a gente aplicar no braço, no meridiano de absorção, ela consegue ampliar os seus meridianos e sua energia. Então, assim, ela sai e a ADM ou o espaço energético dela aumenta bastante. Então, é muito legal esse trabalho. Como eu moro em São José tem muitas empresas, as pessoas são extremamente metódicas. A gente aplica isso daí e a pessoa até fala, Fala assim, nossa, é engraçado que agora, antes eu pegava aqui, com aquela flexão, agora eu consigo fazer assim. Então, começa a fazer parte de algo muito maior, do campo espacial visual dela. Aplicação na acupuntura. Que é acupuntura, mas é a medicina tradicional chinesa. São os nossos meridianos. É a fonte da nossa energia, que circula, que a gente tem desde o ponto máximo até o ponto mínimo.
a fluidez de todos os nossos órgãos, todas as nossas energias e toda a nossa mente. Porque a nossa mente, ela se divide em vários aspectos, porque a gente tem a nossa mente energética, a nossa mente introspectiva, a mente que auxilia os órgãos, a mente que consome os nossos órgãos. Então, voltando ao estímulo constante, quando a gente aplica em região meridional, esse estímulo ele vai fazer tanto a ascendência quanto a descendência desse fluxo energético, a centralização ou a neutralização. Quando eu falo neutralizar, por exemplo, a gente tem o coração, né, que é um ponto que quando a pessoa está muito ansiosa, ele fica dolorido, né, aquele ponto, aquele peito fechado. Então, se a gente trabalhar esse efeito constante, vai tendo essa dispersão, esse relaxamento. O estímulo sensório mecânico, que é a autoconscientização, a propriocepção, a centralização das atividades. Então, o seu corpo começa a entender aquele pedaço, aquela patologia, aquele membro, aquele momento, aquela lesão que seja, né? E o mecânico, que é a partir de como que funciona. Se a gente trabalha no momento de estagnação. Estagnação pode ser uma bissíndrome, que é quando para, congela, né? Então diminui essa mecânica e você vai, através do calor, da atividade, da flexibilidade, gerar o padrão contrário para ela. Apesar daqui ser bem ocidental, eu coloquei para a gente conseguir fazer um link entre essas duas terapias e para auxiliar nas literaturas e facilitar na terapia clínica. Medula e sistema nervoso central. Tudo que a gente aplica no nosso corpo... Oi. Tá bem? Tá bom. Medula, né? Medula e sistema nervoso central. Eles são, na medicina chinesa, eles são considerados sistemas extras do nosso corpo, onde é a conscientização do nosso corpo, né? E o inconsciente é a nossa funcionalidade vital, que é trabalhada pelos meridianos. Então, na medula, é quando a gente coloca um estímulo, o nosso corpo olha, reconhece, volta e aplica. No nosso sistema nervoso central, ele consegue ser um pouco mais amplo. Então, quando você aplica a bandagem, vou começar com essas primeiras ideias iniciais, né, de sensório, sentir o que está acontecendo, sentir a pressão, sentir o meridiano, sentir a vibração, sentir a musculatura, sentir a parte óssea, e vai anexar, bem, isso vai alterar esse sistema. E a aplicação contínua vai levar essa mensagem ao sistema nervoso central, onde vai reconhecer, vai gerar uma resposta reflexa, nervosa, onde vai gerar a cura, o bem-estar, a limpeza, o aumento dessa circulação. E depois, eu acredito que muitas das vezes que a gente vai evoluindo e vai diminuindo a bandagem, o sistema nervoso central consegue reproduzir essas atividades, porque ele é um sistema de aprendizagem. Então, ele aprendeu, ele anexou e ele vai reproduzir. Então, no começo a gente consegue deixar 7 dias, depois 4 dias, depois 2 dias, e dificilmente a gente vai fazer para o mesmo problema várias aplicações. Os meridianos e fluxos, que eu acredito que seja assim, todo o funcionamento do nosso corpo, onde o líquido desce, o líquido sobe, a musculatura contrai, a musculatura relaxa, elas são cruzadas, elas são extensas. E respeitar esses fluxos. Os fluxos do meridiano, se você fizer de uma forma inversa, você pode gerar uma congestão, né? A congestão já é uma coisa muito presente na nossa clínica, na nossa saúde, na nossa... eu acho que acredito em tudo, né? O nosso fígado, ele vive em constante congestão. Então, com o tratamento no fígado, ele é muito positivo, porque ele, como deveria controlar a ascendência do fogo, do sangue, da energia a ti, muitas das vezes, pelo recrutamento que a gente faz dele, da nossa atenção, do nosso nervosismo, da nossa dificuldade de digestão, ele fica paralisado, ele fica rígido. E o meridiano dele é um meridiano ascendente, que acaba se finalizando e se dissolvendo através dele. Então, quando a gente faz aplicação nesse meridiano, a gente pode fazer tanto na abertura dele, né, para tirar essa congestão e fazer um fluxo, quanto trabalhar a ascendência dele, fazendo ele sentir que a função dele é trazer de baixo esse calor e subir. E não ou ficar estagnado, ou ele ficar presente no nosso peito, que é onde
onde gera as doenças cardíacas, né, que não seria o aperto, são as doenças cardíacas, porque ele é químico, porque ele é nocivo, ele sobe, ele se abre nos olhos, né? Então, assim, muita questão dos olhos com colorações diferentes, a dificuldade que a gente tem, por exemplo, se você teve um dia ruim, você vai começar a enxergar as coisas de outra maneira, então aquela estagnação vai perdurar muito tempo. Então, você mantendo esse estímulo constante, você vai tirar daquele estado ascendente para um fator de concentração. O tratamento, que ele pode ser usado como tratamento, já que ele vai ser aplicado no canal de energia, ou como auxilioterapia, que é quando esse tratamento, eu digo até para as pessoas que têm um pouco de aversão às agulhas. Eu acho que melhor que as agulhas no tratamento energético, que é uma perfuração, né? A gente pega vários níveis, a gente pode auxiliar o tratamento com a bandagem, e com esse estímulo vai indo cada vez mais internamente e vai ativando cada vez mais áreas. E o auxilioterapia, que em vez de fazer o tratamento, ele é apenas não só apenas, né? Mas ele é uma ajuda muito grande. Aqui eu coloquei na parte mecânica, né? Que é uma foto mecânica, só que aqui ele pega vários meridianos, né? Que é da parte externa do nosso corpo, e mais aqui que são até na palestra lá de baixo foi falado sobre principalmente, né, que aqui tem o pericárdio, tem o sandial, tem o coração, tem o intestino grosso, que são o que absorve, o que potencializa, é a nossa manutenção, é o nosso contato com o mundo. Então, aqui é um fator de grande cadência energética, um fator de grande conhecimento, que a gente conhece o mundo pelas mãos. Então, muitas das vezes, as artroses, os inchaços, as dores, né? Eu tive um caso clínico que a pessoa tinha um cisto no ovário e aqui, como tem a parte do coração, ela ficava como se fosse uma bolinha, e a gente conseguiu trabalhar essa dissipação energética dos pontos através dessa faixa, né? Que aí vai relaxando, né? A hora que chega o complexo de energia, principalmente quem trabalha com as mãos, que é 90% de nós, né? Acho que 100% de nós, que é o contato, que é o intrapessoal, que quando a gente toca na pessoa, a gente toca em diversos níveis dela. O que fica na gente, o que fica nela, sempre vai ser muito trocado. Por exemplo, num amarelo, você consegue dissipar essa energia, né? Que o amarelo, ele ajuda com a separação, com as aberturas. O nível atuante, né? O nível que a gente atua, quando a gente aplica, eles são, aqui eu coloquei 10, mas ele chega a ser mais de 10, e a reflexão nos órgãos, cada órgão tem uma energia de 3 a 15 pontos, então são entre variedade de profundidade e ativação orgânica, dependendo do ponto, dependendo da área, muito maior. Mas a zona cutânea, que é a primeira zona, que é a PIFU, né, que é essa primeira, que trabalha com o que é o pulmão, né, que o pulmão, ele através da abertura e do fechamento dos poros, ele trabalha a transpiração, então ele é extremamente relacionado à pele, a odores, à oleosidade. A segunda parte, que são os colaterais LU, que são as conexões dos pontos, né, ele chega a ficar entre essa parte sensitiva, né, que são os tratos de sensibilidade, tipo fine. Canais tendiniomusculares, que é quando a gente fecha a pele e se encontra na musculatura, então é uma parte mais rígida, mais membranosa. Os colaterais LU, que são de dispersão, que são o 4, que são as fibrilas da pele, onde conecta a pele com a musculatura. Os 12 principais meridianos que ficam... essa palavra é extremamente... Assim, não fica exatamente na fáscia, mas a energia da fáscia de movimento que conecta o mundo externo com o mundo interno, com as respostas das nossas musculaturas, que tem uma grande correspondência à face, seriam essas fáscias. Mas não é exatamente nas fáscias. O Luomai Men, que Men é a abertura, né? Então, é a abertura dos canais Lu, que já é um pouco mais abaixo das fáscias.
os canais extraordinários que ficam nas musculaturas, e essas musculaturas, ao contraírem, ao relaxarem, ela desperta, como se fosse um ponto de ação que desperta todo o nosso organismo, né? Que por mais que, por isso até que é a acupuntura, né? Ou as nossas técnicas, que a gente alivia um pé, o ombro relaxa. Então, assim, são pontos reflexos do nosso organismo. Os canais extraordinários, que são os órgãos que têm uma ligação a mais com a mente e com o espírito. Então, são canais que aumentam a nossa sensibilidade, aumentam a nossa conexão com o mundo externo. E esse mundo externo, com as bandagens, ele fica mais ativo, porque a partir do momento que o meio externo está te chamando de uma forma positiva, né, como a gente trabalha com símbolos, então, por exemplo, para trabalhar o Daimai, que é o vaso da cintura, né, se você trabalha com esse ciclo constante, que é um canal extraordinário, ele tem uma boa resposta, na vesícula 20 em U, porque ele consegue segurar a nossa coroa, né, nosso cérebro, toda a nossa energia central, nosso corpo. As ramificações internas, que são as partes nervosas, que tem o reflexo mais de interno e externo, então seria o medular e sistema nervoso central. Canais divergentes, que quando a gente trabalha, a gente tem o reflexo autonômico, então a gente trabalha uma parte muscular e tem o reflexo interno dos órgãos e com suas funções. E órgãos e vísceras, que são os pontos de energias constantes. Então, assim, são pontos, são regiões que são extremamente vascularizadas, ativas, linfáticas e nervosas, né? Então, assim, e a parte da gordura, que é uma parte de proteção, e ela também é inervada e também serve até como uma Luomai-mei. Por quê? Porque como ele é uma parte externa e interna e ele é uma porção, ele acaba trabalhando essa conexão interna e externa. E tem literatura que fala que a gente já nasce com o número de células gordurosas, a gente acho que até os 8 ou 12 anos a gente desenvolve o número de células adipócitas no nosso corpo. E o que acontece com elas dali para frente é extremamente responsabilidade nossa. Então, se elas incham, se o portal dela não está devidamente concentrado, fechado e estimulado, né, se ele tem um estresse, se ele tem um excesso de comida, um excesso de ácido, um excesso de maus pensamentos ou baixos pensamentos, uma fraqueza, essa porta vai ficar aberta. E isso vai gerar doenças, inflamações e desconexões, onde vai abrir para líquidos, vírus, bactérias, sensações perversas, né, que às vezes essa sensação perversa a gente diz hoje anorexia, né, que é uma sensação que, apesar do seu corpo estar numa forma, que a gordura, como ela é um fator de proteção, a pessoa está desprevenida, então sua imunidade está baixa, então o seu fígado está fraco, então sua autovisão está fraca sobre você mesma, vai estar totalmente alterado. Então a gente trabalha esse Luomai-mei através disso em formas, né? Você pode contornar as formas do corpo para ter essa ativação sensorial e energética de como que essa pessoa está com o corpo. Então, apesar dela olhar no espelho e ver uma função distorcida do fígado dela, se você trabalhar as ascendências de fígado com reforço do rim, você vai conseguir centralizar essa pessoa. E até assim, usar principalmente a azul e a preta, que o que vai fazer? Vai condensar, vai mostrar uma realidade em vez de uma distorção. Se você colocar uma amarela, ela vai ampliar ainda mais o senso visual dela e não vai dar certo. Os meridianos são o nosso fluxo de energia. Acredito que seja uma das coisas mais bonitas que temos dentro da gente, né? Que apesar de a gente ter toda essa energia fluida, a gente tem respostas dela, né? Apesar, a partir do toque, a partir do estímulo, a partir da terapia, a gente consegue potencializar a nossa saúde. Assim, a nossa mente na medicina chinesa é vida. Né? A nossa mente, ela procura sempre a vida. Então, a gente é como se... o ano passado eu falei, torno a falar que eu acho que é o maior exemplo, que as nossas raízes, elas têm acesso a todas as nossas fontes substanciais de vida, energia, mineral, mente, né? Para quem tem alguma religião, a imagem e semelhança de Deus, né? Se somos
muito parecidos com eles. Então, a gente tem tudo. Na medicina chinesa são essas raízes e cada um dentro da sua cultura tem essa analogia. Então, essa fonte energética, sabendo ser acessada e com autoconhecimento, a gente pode promover cada vez mais a felicidade, o brilho e a transcendência, né, que são os pilares de uma vida completa, repleta, e que na nossa vida é a relação à saúde. A estagnação e o excesso. A estagnação é quando vai diminuindo, diminuindo, diminuindo e para, né, gerando uma estagnação, ou um excesso extremamente concentrado, fica uma estagnação cheia, que é aquela dor, quando você pressiona, você sente mais dor. Uma estagnação vazia é quando você aperta, 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 até encontrar o seu ponto, você mantém essa pressão e você vai gerando uma plenitude dentro dela. E a continuidade da terapia, eu acho que quando a gente faz a terapia, a gente é responsável pelo paciente, mas é interessante a gente passar essa responsabilidade para ele ter consciência do corpo dele, ter consciência das atividades e poder trazer para a gente as melhoras dele, né? A gente mostrar também as melhoras. Porque às vezes a pessoa, como eu falei, está com a sua energia tão dispersa, tão desconecta do próprio eu, que ela não consegue saber as melhoras, as vantagens. Então, a continuidade da terapia, ela vivenciar esse estado de melhora, esse estado, até mesmo, nem assim, por mais que seja melhora, nem sempre é agradável os processos de mutação, né, numa terapia. Às vezes você pode aplicar uma terapia, a pessoa sai vomitando, que é um processo de limpeza do organismo, de purificação, limpa o coração, auxilia também a limpeza da mente em alguns aspectos. E ela fala, nossa, eu vomitei, o que significa isso? Ah, significa isso, isso, isso. Ah, então eu posso manter? Ou eu devo tirar? Então começa a trazer o paciente para próximo da gente também. É tudo isso. Aplicação clínica. Eu trabalhei bastante com úlcera gástrica, né? Que a úlcera gástrica, ela fica em estado de... É um desequilíbrio entre baço, entre o estômago, entre o fígado, como os principais. Lógico que tem muitos outros estados de mutação orgânica, meridional. E a úlcera gástrica, a gente consegue trabalhar tanto nos pontos locais, né, que aqui, fazendo como se fosse um balão aqui, uma bexiga, que é centralizar a energia para se organizar. Ou também trabalhar nos meridianos do fígado interno aqui, que trabalha sua ascendência e sua dispersão, não fazendo ele ficar tão estagnado aqui. Que a úlcera gástrica é um excesso de repetição, desarmonia, tentar o corpo trabalhar. Você entra com alguma medicação que pode gerar um desequilíbrio em um outro órgão, então é um ciclo. E as pessoas acham que... Isso daí são conversas mesmo com o paciente, não são coisas que eu falo. Que não sabem como começou a úlcera gástrica, não tem essa condição de saber descrever como eu sinto uma úlcera gástrica. O que é? Contrai meu estômago? Relaxa meu estômago? É um empachamento? É um relaxamento? O que acontece na minha úlcera gástrica? A úlcera gástrica, ela começa a fazer uma porção tanto de vento, quanto de calor, quanto de química, quanto de sangue, quanto de estagnação. E, por último, uma intoxicação no organismo. E aquilo fica num ciclo constante. Né? E quais são os meridianos que a gente tem aqui? A gente tem o Rei-Mai, né, que é o meridiano que é da energia vital, que sai dos nossos principais, do ventre, que são os nossos órgãos de energia ascendente. A gente tem que sobe o nosso estômago e o nosso rim. Então, assim, a digestão dos nossos alimentos, mais um controle de líquido da nossa energia substancial. Tem o Dai-Mai, que sai do rim, vem pela cintura e sobe pelo nosso meridiano, trazendo para o coração. Ou seja, esse paciente com certeza vai ter um peito cheio, vai ter aquela sensação de pressão, vai ter processo de vomificação, salivação amarga, uma língua inchada. Né? Tem os meridianos do baço, que são laterais aqui, que a gente trabalha como extra. E com a úlcera gástrica, além de trabalhar com esse balão que a gente trabalha aqui de uma reorganização ventral, né, que a gente faz de forma do coração, da centralização da boca do estômago, com o último ponto, no REM 3, que é a ascendência dos principais líquidos, a gente consegue cercar tanto o rim quanto o estômago. Então, ele trabalha essa energia circulante de uma forma organizada.
porque o fígado fica do nosso lado direito, o nosso baço é do lado esquerdo, o nosso estômago tem uma tendência esquerda, o ventre, né, que são as gônadas, e o rim são bilaterais. Tudo que é bilateral tem sequência no cérebro, então são órgãos extras, né? E tudo que fica equilibrando entre o direito e o esquerdo são medulares, são opositores. Na gastrite crônica, eu tendo a fazer faixas laterais, né? Que é para centralizar o que é desse lado, que seja concentrar o fígado no fígado e concentrar o baço pâncreas com o baço pâncreas, porque a função dele é liberar a insulina para pegar esse material e levar para o corpo. Porque senão vai ficando uma coisa dentro da outra, um meridiano dentro do outro, acaba intoxicação, acaba ficando essa camada mais espessa e tóxica no organismo. Então, o que vai acontecer? A pessoa vai sentir menos gosto na boca, ela vai sentir menos gosto na vida, ela vai ter muitos medos condensados, porque também condiciona os principais órgãos paralelos. Então, o rim ele nunca vai conseguir chegar na sua ascendência da mente, que é assim. O rim ele é o nosso órgão ancestral. Né? Ele tem a energia dos nossos ancestrais, tem a nossa energia pessoal e tem a energia do universo. Então, se ele está estagnado aqui, você fica uma pessoa totalmente com medo, frágil, você não consegue maturar a sua evolução para chegar ao Shen, que é a mente. O Daimai, né, que vou. Eu vou mostrar, sim. Esses são os meridianos, mas eu vou mostrar aqui um bocadinho já. O Daimai é o canal cintura, né? Então ele traz a energia do rim, essa parte puxadura que não dá para ouvir nada. Põe o microfone bem pertinho, senão... Agora deu. Não, estava desligado, desculpa, estava desligado. Aqui é o B23, que é a energia do nosso rim, é o ponto principal dos Black Shoe, da parte energética. Ele tem a ligação com os pontos da cintura, que são de abertura, porque o ventre ele é um cálice, né, que ele faz a abertura ou fechamento, dependendo do nosso estágio de vida, onde ele cai para a parte ventral, então ele vem para a parte das gônadas, que da mulher são os ovários, dos homens são os testículos. Então, a gente consegue trabalhar a cólica menstrual, né, que é muito decorrente ao frio local da mulher, né, quando tem a contração exacerbada, quanto à plenitude de enchimento, que fica aquela excesso de energia, principalmente quando a mulher ovula. Quando a mulher ovula, é diferente as dores da menstruação. Que uma dor vazia, a gente tem uma cólica fechada, que ela fecha. Quando a mulher tem a cólica ovulatória, ela tem uma expansão, porque está esperando um bebê. Então, tem uma expansão. Então, quando você coloca as bandagens nesse local, você tem um fluxo energético contínuo. Aí você pode deixar uns 3, 4 dias, que aí é o período até relaxar e descer a menstruação. A colite, que a colite a gente faz o Daimai mesmo, né? Mas ele fica mais na parte superior, que a gente pega nas alças intestinais e nos pontos de energia, os pontos do estômago, que são os principais de absorção. A colite é quando a gente tenta absorver algo e não necessariamente a gente consegue, isso fisicamente ou energeticamente. Tem estudos, né, mais chineses que falam que para o nosso corpo, o digerir e o absorver não necessariamente tem a ver com matéria ou organismo. Dando para escutar aí? Que assim, se você tem um momento, se você tem uma atividade, você precisa digerir aquilo, o seu corpo vai fazer o mesmo processo como se fosse uma situação, como se fosse uma massa. Então, às vezes, você tem uma situação difícil, um momento difícil, principalmente familiar, que é quando ataca a colite, que tem a síndrome de Crohn, que é o estômago fica extremamente irritado, extremamente contraído. E quando você tem essa atividade de liberação local, e saiu um estudo que na medicina chinesa já era comum, que era que quando a gente digere bem, a gente tem a nossa própria energia, tudo flui muito bem, mas para a gente, como nossa medicina exige alguns estudos,
que 90% da endorfina é liberada no nosso intestino. Então, se a gente tem o intestino contraído, imagina o resto do corpo, né? E só 5% é na mente. Então, mais uma vez, a medicina chinesa coloca como o extra a mente e 90% do nosso organismo vital. E o cisto no ovário, que é o daimai bilateral, com uma tensão bem maior, nessa parte aqui, que depois eu mostro, que tem como você aplicar as tensões, principalmente na parte ovariana. E nos casos de próstata masculina, a gente consegue fazer o daimai e urem 3, que você coloca aqui, que aí o corpo traz o homem a essa essência, geralmente é entre os 50 e 64 anos, que é quando tem um declínio muito grande da energia essencial do homem, e ele começa a sofrer não é menopausa, como chama? Andropausa dele. Então, tem uma queda hormonal muito grande e ele acaba perdendo a energia essencial. Então, é o momento dele voltar para o ventre dele e retomar suas energias. O meridiano da bexiga, eu tive um caso muito bacana, que foi da fibromialgia, que ela era extremamente tensa, ela é extremamente focada. Então, o que eu sentia, assim, se eu fosse dar um diagnóstico na medicina chinesa para ela, era a estagnação de todos os centros de água. Ela era uma pessoa extremamente rígida, extremamente fechada, não era muito aberta ao toque, né? Por exemplo, fazer manipulação para ela era extremamente irritante. Eu colocava ela de barriga para baixo, ela sentia uma fobia porque fechava os canais centrais dela. Ela não conseguia tirar roupa, assim, por exemplo, estava um dia quentinho, ainda assim a blusa era fechada. Então, eu não conseguia, e o ponto de dor dela era extremamente dorsal, e eu não conseguia atingir essa parte com a agulha e nem com a manipulação. Aí eu apliquei a acupuntura. Apliquei aqui no do 14, né? E apliquei aqui no canal da bexiga, que é o principal ventre, que é o coração do corpo, que manda essa energia se elevar com maior rapidez. Aí eu apliquei a faixa, a bandagem, né, nos dois lados. Em 3 sessões, ela começou soltar o corpo. Ela já chegava, já soltava um pouco mais o braço numa cadeira, né? Aqui no pescoço dela, ela sentia mais mobilidade. E eu não acredito que aquilo seja só muscular, porque só muscular a gente conseguiria ter trabalhado em todas as outras terapias, né? No shiatsu, na tuiná, na acupuntura mesmo, né? O ponto local. Mas com esse estímulo de ir liberando as águas aos poucos, fazer esse fluxo e aumentando essa drenagem, essa musculatura e se sentindo, ela conseguiu sentir o corpo dela. Então, a gente conseguiu uma resposta maravilhosa, ela conseguiu retomar algumas atividades dela, ela conseguiu... E, assim, quando a gente fala de água, a gente fala de 93% do nosso corpo. Então, se as águas estão secas, estão paradas, é difícil ser uma mãe, porque a mãe é um fruto de água, né, uma fonte de água. É difícil ter uma menstruação, já que a nossa menstruação é uma água. É difícil... sentir o corpo, porque o corpo é água, é difícil sentir as glândulas, a mama, os movimentos, porque tudo contém água. Então, quando ela começou a dispersar as águas, o corpo começou a ficar muito mais fluido, ela começou a sentir as coisas externas. Até o banho ela conseguiu aproveitar um pouco mais, até deitar na cama com mais espaço ela conseguia. A dor nas pernas, que é principalmente o inchaço das pernas, né? A dificuldade de ascensão das águas, já que a nossa pressão gerada pela gravidade para baixo, a gente consegue aplicar no meridiano da bexiga e conseguir acender um pouco mais, estimular essa energia a subir. Tensão nos rins. Isso aqui é muito legal para quem tem problema de infecção urinária, de quem tem pedra nos rins, porque quem tem pedra nos rins, ela tem a batata da perna aqui no ventre muito rígido, que é o encontro das duas musculaturas, muito rígido. Então, se você aplicar nesse local e paralelo nos pontos de bexiga, né, que são na parte posterior, que são os back shoe, eles são bem rígidos. Então, se você colocar, esse estímulo vai soltando. E quando você solta a parte da musculatura, da pele, das fáscias, acaba aumentando e relaxando a parte nervosa, que tem um reflexo muito mais relaxante no rim. Então, o rim fica relaxado, aumenta o fluxo de água, aumenta a abertura dos poros, aumenta a respiração e com isso com essa liberação dos poros, aumenta a movimentação dos ductos e com isso consegue liberar com mais facilidade as pedras no rim. Isso daí eu tenho uma paciente que ela leva as pedrinhas para mim todas as vezes. Ela estava com 8 pedras, agora ela só está com 2. E ela leva toda feliz os potinhos e é verdade.
E a infecção renal, que é isso, que é esse excesso, né, de estímulo que acaba ficando repetidamente. E geralmente são pessoas tensas, pessoas com medo, pessoas melancólicas, com dificuldade de ascensão e de própria aceitação. Não própria aceitação do eu, mas da sua vida, da sua rotina. Então, não é uma pessoa infeliz, mas é uma pessoa que, se pudesse mudar, mudaria tudo. Então, como ela não pode mudar tudo, ela fica gerando aquele calor interno de mudança. E não consegue ter essas atividades. Se você aplica esse movimento nela, ela vai conseguir ela vai conseguir externalizar esses movimentos dela. O meridiano do rim e o da bexiga que a gente trabalha, a gente pode trabalhar eles tanto laterais quanto posteriores, né? Esse daqui da fáscia plantar, todo mundo fala, chega, eu tenho um paciente meu que ele é diabético, aí a perna esquerda dele incha bastante, a face direita dele do pé é tensa, né? Que é o rim 1 aqui. Aí eu comecei a aplicar de um lado, onde é inchado, né? A bexiga para a drenagem, e aqui onde é a tensão da fáscia, que fáscia, ela é, como eu falei, ela é um connect point, então assim, ela conecta todos os pontos do nosso organismo. E ele é o primeiro ponto, e é o ponto de base do nosso organismo, é onde o último ponto da gravidade baixa, é o ponto onde a gente precisa ter maleabilidade para conseguir vivenciar as coisas da nossa vida. Então, a pessoa já tem diabetes, tem um déficit metabólico, já tem as dificuldades do dia a dia, então tem enrijecimento. Então, um lado está inchado, outro lado está tenso, então ele andava assim. Né? Então, quando a gente foi trabalhando a liberação dos líquidos dele, mais a flexibilidade dele diante dos acontecimentos até da própria saúde, o que acontece? Libera-se as águas, é mais hidratado, esse solo, né? Porque esse daqui é 100% solo, esse ponto, ele começa a ser hidratado. E ele consegue a vivenciar, aproveitar. O nosso pé é onde a gente reconhece o nosso mundo. Né? Desde pequenininho, tenho milhões e milhões e milhões de sensores motores aqui que vai reconhecendo o mundo. Então, se você reconhece, se você aceita, se você libera, se você hidrata, se você acende isso, sai do nosso pé e vai para a nossa mente. Então, tudo aquilo é vitalizado, é vivenciado e a gente consegue passar com muito mais tranquilidade. O meridiano do fígado, né, que eles são aqui um pouco mais laterais. Eu falei que a gente consegue trabalhar tanto com a faixa elástica paralela quanto em abertura, né, dependendo da sua intenção. Ela regula a hiperatividade do fígado, que às vezes ele está produzindo sem necessidade uma porção de energia que você precisa centralizar, porque se ele produz um excesso de química, ele vai subir, ele vai queimar o nosso estômago, né, a boca do nosso estômago, vai acelerar o nosso coração, vai dar gosto ruim na boca, vai perder o olfato, vai mudar como a gente vê, vai dar enxaqueca, neurose, psicose, várias doenças mentais, não doenças mentais, outras doenças mentais mesmo que a gente às vezes tem, em menor ou em maior grau. Meridiano da vesícula biliar. Ai, ficou super escuro. O fundo vermelho que eu colocou é. A vesícula biliar, ela acontece de formar as pedras, que é quando a gente vai acumulando as dificuldades das decisões. Ela forma as flatulências, que é quando faz vários movimentos repetitivos, misturando o muco com o ar, então vai formando aquelas bolhas, e essas bolhas elas ficam sempre em posição bélica. Né? Então, ela fica num contorno cíclico, e assim, ao mesmo tempo que ela é cíclica, ela é estagnada, então dificuldade para expirar, então, como ela é aqui central, ela bloqueia, quando ela está em atividade, o trabalho do nosso pulmão. Então, é aquela pessoa que fica com aquela respiração que acaba parecendo que nada é suficiente, né? Porque não digere, porque às vezes estagna e vira pedra, porque não digere a informação, então não te dá a substância necessária para você continuar suas atividades. Daquela pessoa que tem um monte de coisa para fazer, mas ela não tem ânimo, então ela fica extremamente desestimulada,
ou ela come muito e mesmo assim não tem energia, que é o metabolismo é baixo, e onde gera flatulência. Que a flatulência, ela forma uma mucosidade que não deixa a gente absorver os nossos nutrientes. Ou seja, é um excesso de atividade que não gera vitalidade. Então, te gera aquele peso, aquela distensão abdominal, onde gera a obesidade e gera fraqueza, né? Fraqueza muscular, a fraqueza da mente, a fraqueza de ideias, a fraqueza de fala, a introspecção e a depressão. Os casos clínicos, que foram esses que já foram apresentados para vocês, né? E que eu gostaria que alguém que tivesse alguma questão no ovário viesse aqui para a gente aplicar. Tem alguém? Oi? Sim. Que seria isso, né? Por exemplo, o amarelo ela é uma cor que ela estimula. Então, se a pessoa está em deficiência, você estimula. O azul ele é uma cor que ceda. Então, se a pessoa está em excesso, você ceda. Né? O negro, o preto, ele neutraliza. O bege, ele interioriza. Ele é uma questão mais essencial do que o preto. O preto ele já é um aterramento mesmo, né? Então, as cores, quanto mais aberta, mais estímulos eles dão, e quanto mais fechados, mais interiorização eles dão. Também em Yang mesmo, entre o Yang, que são as cores mais altas, mais claras, e o Yin que vai se fechando. E entre esses dois é a bege, que é um pouco mais essencial. Sim, é que eu falei no começo, isso. Para estimular, você vai do começo do meridiano para o final, e para neutralizar do final da Não, são as partes. Por isso que eu falei que eram as partes bélicas, dependendo da avaliação. Não, por exemplo, várias doenças do rim mesmo, eu falei da aplicação aqui, né? Que como a gente tem esse cálice, muita coisa acontece aqui, então eu gosto de trabalhar bastante com a parte ventral e com a parte posterior, porque ele já tem um reflexo abrangente. Então, assim, tem toda a técnica e tem o modo de cada um trabalhar. Eu trabalho dessa forma. Então, vai, no caso, você queira dar um estímulo de planificação. Trabalho no início do meridiano para mandar energia e, se você quiser, você dá o seu trabalho ao final do meridiano. Isso, que aí, se você quiser vir aqui, a gente coloca uma parte, sei lá, talvez no braço, só pra gente... Pode fazer rapidinho? Aqui são as partes de absorção do nosso organismo, são as partes de decisão, né, que é da sangue. Aqui a gente tem o intestino, então a gente quer, por exemplo, estimular o intestino. Começa aqui. Essa daqui eu fiz de uma forma para estimular várias áreas, né? Que você pode separar os meridianos para trabalhar. Você aplica a tensão, faz o relaxamento aqui. E aqui são os órgãos mais quentes, né? São os órgãos que aqui a gente pode estimular e aqui a gente pode sedar. Então, a gente já pode trabalhar os dois de uma forma só. Aí você vai sentindo que aqui vai relaxando, vai tonificando. São também, na nossa medicina, o antagonista e o agonista. Né? Então, é sempre trabalhar o yin e o yang. A gente consegue trabalhar junto. No caso, o balão que você disse que faria, seria nesse mesmo recorte, só que no abdômen? Não. Deixa eu só dar um avisozinho antes. Está marcado no programa que teria agora uma outra pessoa que faria a parte de... seria um acadêmico, tá? Mas ele não veio, então nós vamos agora aproveitar esse período para fazer algumas demonstrações do Inspire, tá? Só que deixa eu explicar, dar alguns avisos. Vocês receberam na pasta, ela vai continuar daqui a pouco fazendo mais práticas, tá, gente? Vocês receberam na pasta um prospectozinho
E até o Orai veio me conversar comigo agora, pedindo para que vocês não esqueçam de preencher esse papel, onde está falando, avaliando as apresentações, e principalmente porque as lojas expositoras, elas estão oferecendo vários brindes, como todo ano elas fazem. E nesse ano, em particular, os brindes serão sorteados através dessa avaliação que vocês fizeram. Então, como não tem no papel da avaliação o nome de vocês, ele está pedindo para que vocês coloquem o nome de vocês, e aqueles que forem sindicato e quiserem, ao invés de colocar o nome, para colocar o número só da sua credencial. Então, pode ser pelo número da credencial ou pelo nome, tá? Mas para que vocês entreguem tanto o crachá quanto essa avaliação, porque através dela vai ser feito, então, o sorteio. E o resto eu falo depois. O dela a gente vai fazer o intestino. Ou no estômago. Ou no estômago, que é o OREM 12, ou no coração, que é o OREM 17. Vou começar no OREM 17. Aí aqui o dela foi OREM 17, OREM 12, estômago, ponto extra de intestino, e aqui é fígado, tá? Oi. Eu comecei a estudar junto lá na Fisioarte, então é uma coisa nova, é uma coisa que quando eu fiz o curso, aí eu me interessei, e como estava tendo muita coisa só, não